E então, começam as discussões em Israel, não mais agora sobre a atuação dele, sobre quem ele é. Quem é ele? O que ele representa? Ele traz algum perigo? Ele representa alguma solução de continuidade? Por quê? Porque agora, contrariamente à determinação divina, contrariamente à profecia de Natã, teimosamente, como de costume, o templo foi construído. E grande. E construção grande. Do jeito que encarnado gosta. Do jeitinho que encarnado gosta. Gigante. Uma palavra resume o templo de Jerusalém. Poder. Poder. Então agora a discussão não é mais, já matamos ele. A discussão agora é o que ele representa. Quem é Jesus? Agora eu vou ter que pedir ajuda aos universitários. E nós temos, está em Atos dos Apóstolos, mas está descrito pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier no livro Paulo Estevam de uma forma magnífica, que eu peço licença para ler. O primeiro debate sobre quem é Jesus? O que ele representa? O que ele representa? Qual a compreensão devemos ter dele? E é Estevão quem vai dizer: amigo, bem se dizia que o mestre chegaria ao mundo para a confusão de muitos em Israel. Toda a história edificante do nosso povo é um documento da revelação de Deus. No entanto, não vedes nos efeitos maravilhosos com que a providência guiou as tribos hebreias no passado, a manifestação do carinho extremo de um pai desejoso de construir o futuro espiritual de crianças queridas do seu coração? O que você dá para a criança? Mamadeiro. O que você dá para a criancinha? Berço. O que você dá para a criancinha? De vez em quando, bala, bombom, docinho, afago. Assim que a gente faz com a criança. Então, todas as bênçãos, todas as dádivas, todos os afagos feitos a Israel e descritos no Velho Testamento, são afagos dados a crianças espirituais. Com o correr do tempo, observamos que a mentalidade infantil enseja mais vastos princípios educativos. O que ontem era carinho, é hoje energia oriunda das grandes expressões amorosas da alma. Energia oriunda das grandes expressões amorosas da alma. É quando você tem que segurar o filho para dar injeção. É quando você tem que tirar ele debaixo do edredom numa noite, num dia que amanheceu frio e chuvoso para ele ir para a escola. Aí não é afago. Aí é energia oriunda das grandes expressões amorosas da alma. O que ontem era bonança e verdor para a nutrição da sublime esperança, hoje pode ser tempestade para dar segurança e resistência. Tempestade para dar segurança e resistência. Antigamente, éramos meninos, até no trato com a revelação. Agora, porém, os varões e as mulheres de Israel atingiram a condição de adultos no conhecimento. O Filho de Deus,
O Filho, esse é o Filho. Ele é o templo. O Filho de Deus trouxe a luz da verdade aos homens, ensinando-lhes a misteriosa beleza da vida com o seu engrandecimento pela renúncia. É aqui que o pai de família deixa de comprar coisas para ele porque tem que pagar a educação dos filhos. É aqui que a mãe come menos porque tem que deixar para os meninos. É aqui que o casal dorme menos porque tem que velar os filhos que estão doentinhos. Se você é adulto e está hoje no 9º céu, se você já está no céu, você já devia agradecer. No 9º céu, já é maravilhoso, porque na Bíblia hebraica só tem 7 céus. Você está no céu. Mas para você estar aqui hoje, sua mãe teve que lhe dar sangue transmutado em leite materno. Teve que dar horas e horas em vigília. Muita renúncia. Mas não renúncia de quem está com a cara fechada. Renúncia de quem faria tudo de novo. Renúncia de quem voltaria no tempo e repetiria tudo de novo. Sua glória resumiu-se em amar-nos, como Deus nos ama. Sua glória resumiu-se em amar-nos como Deus nos ama. Amar sem ser retribuído. Amar sem ser reconhecido. Acaso poderíamos aguardar um Salvador de acordo com os nossos propósitos inferiores, mas não é o que a gente aguarda até hoje? Não é o que esperamos de Jesus? Que ele seja um provedor de prosperidade e de sucesso? Especialmente material? Ou que a cruz seja um amuleto para afastar todos os males da nossa casa? E de preferência, que esses males vá para a casa do vizinho? Os profetas afirmavam que as estradas de Deus podem não ser os caminhos que desejamos. As estradas de Deus podem não ser os caminhos que desejamos. Como dizia Oscar Wilde, se você quiser destruir uma pessoa, dê a ela tudo o que ela deseja. Que dizermos de um Messias que empunhasse o cetro do mundo, disputando com os príncipes da iniquidade um galardão de triunfos sanguinolentos, sangrentos? Porventura, a terra já não estará farta de batalhas e cadáveres? Parece que não. Parece que não. Tem muita gente ainda querendo ver sangue em nome de Deus. Perguntemos a um general romano quanto lhe custou o domínio da aldeia mais obscura. Consultemos a lista negra dos triunfadores, segundo as nossas ideias errôneas da vida. Israel jamais poderia esperar um Messias a exibir-se num carro de glórias magnificentes do plano material, suscetível de tombar no primeiro resvaladouro do caminho. A cena é forte. Um carro suntuoso de um general, um carro que tropeça numa pedra, cai o carro e cai o general. Tá bom, vou usar uma metáfora melhor. Um Air Force One que cai. Eu vou usar uma metáfora mais realista.
o homem ou a mulher mais poderoso do mundo, que chega o dia do velório dele. Vocês já viram como é que é bonito o velório de pessoas poderosas? Você quer? Quer? Eu converso com o Rubens e com a Divina, para providenciar. No 10º céu. Não pode. Essas expressões transitórias pertencem ao cenário efêmero, no qual a púrpura mais fulgurante volta ao pó. Ao contrário de todos os que pretenderam ensinar a virtude, repousando na satisfação dos próprios sentidos, Jesus executou sua tarefa entre os mais simples ou mais desventurados, onde muitas vezes se encontram as manifestações do Pai que educa através da esperança insatisfeita e das dores que trabalham do berço ao túmulo a existência humana. Por quê? Por que nós separamos a dor do amor? É possível educar sem dor? Não. Maurício, quando você aprendeu a tocar violão, doía a ponta dos seus dedos? Doía? Doía? Agora está com calo, não está? Como é que você reconhece violonista? Olha para o calo. Olha aqui os dedos. Está cheio de calo. Sabe o que é calo? É dor que foi acolhida e se transformou em resiliência. Isso é calo. Por que Deus permite a dor? Porque Ele ama. Sem dor você não cresce. Eu não estou falando de dor desnecessária. Eu não estou falando da dor que vem do desespero. Eu não estou falando da dor que vem da revolta. Eu não estou falando da dor que vem de quem comete um crime e precisa sofrer as consequências. Eu não estou falando dessa dor. Eu estou falando da dor evolução. A dor do parto. A dor de ficar com um ente amado no hospital. A dor de acompanhar o filhinho, a filhinha doente. A dor de ter que varar à noite para poder estudar. A dor de ter que vencer uma dificuldade. A dor de ser casado. Não é? Eu assistia um programa evangélico nos Estados Unidos. John Piper, grandes teólogos, né? Tinha um casalzinho, 55 anos de casado. E aí o John Piper perguntou pro senhorzinho, em algum momento, 55 anos de casado, já pensou em divórcio? Ele olhou para a esposa assim, olhou para o John Piper e falou, divórcio? Divórcio, bem? Divórcio? Não, divórcio? Não, homicídio sim, divórcio não. O que você constrói? O que você constrói? Como é que você constrói um relacionamento duradouro? Um relacionamento que depois você colhe os frutos do amor verdadeiro, achando que você só vai ter prazer, que não vai ter dor. E não é só a dor da imperfeição do outro ou da sua imperfeição, a dor das vicissitudes da vida corporal, a dor dos perrengues que a gente passa juntos, os perrengues chique. Já passou perrengue chique? Tu tinha uma expectativa e não foi nada daquilo? Não é? O evangelho é amor em sua expressão mais sublime. O mestre deixou-se imolar, transmitindo-nos o exemplo da redenção pelo amor mais puro. Mas não foi fácil. Estevão tentou trazer-nos uma compreensão mais profunda de Jesus, mas os séculos passaram. Sabe o que fizeram? Fizeram o seguinte, esse evangelho está muito simples. Nós precisamos de um evangelho que esteja no poder político e econômico do mundo. Então surge o cristianismo romano. O cristianismo romano é interessante.
Porque aí você apaga Jesus e fica com o império. Aí você pode trazer de volta os generais, você pode trazer de novo os instrumentos de morte, os instrumentos de violência e os símbolos de poder que o encarnado mais gosta. E detalhe, todos esses símbolos de poder o caixão filtra. Quanto você leva de recurso financeiro no caixão? Quanto que você leva? Chega lá no mundo espiritual, e aí? Economizou? Trouxe quanto? Caixão, dá para levar no caixão? Comida dá? Café, pão de queijo? Não? Título, diploma, título, dá para levar? No caixão? Porque até para o caixão dá, mas para depois do caixão. Porque o caixão é porta, você passa por ele. Você só passa por ele. Dá para levar? Título? Dá? Não. Cargo? Dá? Dá para levar? Cargo? Dá? Dá para levar sua casa? Minha casa, minha vida? Dá? Não? Não, você morreu. Fica a vida biológica e fica a casa. Direito autoral, dá para levar? Não dá. Não dá. Veja o processo do caso Humberto Campos. Dá para levar direito autoral? Não. Qual foi a decisão judicial? Direito autoral não vigora para os mortos. Que bom, imagina, morto pagando imposto, declarando imposto de renda. Então o caixão filtra todos os nossos símbolos de grandeza e poder. Não que eles não sejam importantes. Eu não estou desmerecendo nenhum deles, eles são instrumentos de crescimento, se você souber usá-los. Se você souber usá-los. Porque o conhecimento que você adquiriu para conquistar um título, ninguém tira de você. Pode tirar o título, não o conhecimento. A experiência que você tem comandando e exercendo o poder, ninguém tira de você. Tira o cargo e o poder, mas não a experiência. Percebe? Então é tudo instrumento. Então agora o evangelho estava com o império. O que nós construímos? Eu vou relembrar. Agora o símbolo do cristianismo é Jesus na cruz. Que é bem simbólico. Faz sentido. Porque se eu unir evangelho com o império, eu fiquei com o império, tem que matar Jesus de novo. Faz sentido? Faz sentido. Tem que matar pela segunda vez. Mas se nós matamos Jesus pela segunda vez, quem que é o próximo a morrer? Quem não crê. Então surge um movimento cristão, com base no Evangelho de Jesus, chamado Inquisição, cujo lema é, ou crê ou morre. Você estou te dando opção. Estou te dando opção. Você morre se você quiser. Você morre se você quiser. Eu lembro que estava na reunião mediúnica. E a pessoa que estava dialogando com o Espírito falou assim, meu irmão, imagina Jesus, uma cruz. Ele falou, não, para. A última vez que eu vi uma cruz, eram umas pessoas que tinham uma cruz nas roupas. Elas entraram na minha casa, violentaram a minha mulher, violentaram as minhas filhas, mataram a minha mulher, mataram as minhas filhas, depois me mataram. Eu tenho trauma de cruz. Por isso que tem o cruz credo. Essa foi a compreensão de Jesus.